Olá, tudo bem? As eleições municipais de 2020 terminaram no último domingo com a realização do segundo turno em várias cidades do país. E os resultados das urnas podem significar muita coisa sobre o tabuleiro político do Brasil. E para fazer uma análise sobre esta situação, eu converso com o professor Murilo Gaspardo. Ele é docente de Ciência Política e Teoria do Estado e atual diretor da Faculdade de Ciências Humanas e Sociais da Unesp em Franca. Professor Murilo, muito obrigado por atender a gente. Olá, eu que agradeço a oportunidade de participar dessa conversa com você, Júlio. Para a gente começar então, professor, a gente viu aí os resultados das urnas mostrando um número grande de prefeitos eleitos por aqueles partidos que ideologicamente a gente chama de centro. A gente, o DEM, o PP, o PSD, a gente pode afirmar que o chamado centrão foi talvez aí o grande vencedor dessas eleições municipais? E para quem não conhece muito essa questão ideológica, o que seria um partido mais de centro? Eu acho que essa parte final da sua pergunta é fundamental. Nós entendemos com quais categorias nós estamos trabalhando. Eu não classificaria o DEM, por exemplo, ou o PP como partidos de centro. Eu acho que eles têm que receber o nome que têm, são partidos de direita. Inclusive, centrão e centro são maneiras diferentes de classificar os partidos. Mas antes de falar do centro, vamos situar essa posição, então, com a esquerda e a direita. A ideia de termos partido de esquerda e partido de direita, elas passam pela forma mais tradicional de se pensar os conflitos sociais, em torno do conflito capital e trabalho. Os partidos de esquerda seriam, historicamente, aqueles partidos que têm uma proximidade maior, seja em suas bases ou em suas ideias, com a classe trabalhadora, enquanto os partidos de direita seriam aqueles que representam a elite da pirâmide social, os detentores dos meios de produção ou os capitalistas, como se queira chamar. Obviamente que há uma evolução do sentido desse conceito ao longo do tempo. E o que nós podemos dizer hoje que seria a característica principal da compreensão de um partido de esquerda ou de direita seria a sua perspectiva sobre qual é o papel do Estado. Os partidos de esquerda entendem que o Estado deve ter uma atuação maior na garantia dos direitos sociais. Por exemplo, pensando uma perspectiva de universalização dos serviços, que todos tenham acesso à saúde. É o modelo do SUS, por exemplo, do Sistema Único de Saúde, que independe da condição social. Seja pobre, seja rico, qualquer brasileiro que queira acessar o sistema de saúde tem direito a esse acesso. Por exemplo, para tratar de uma polêmica que começa a nascer agora, que é o tema da vacina, é possível comprar a vacina? Em princípio, não. A vacina ela tem que ser distribuída para todos e não com preferência para quem tem dinheiro para a compra. E também a perspectiva em relação à economia, de maior ou menor intervenção no sistema econômico dentro de uma perspectiva redistributivista. Os partidos de direita seriam aqueles, dentro dessa perspectiva do papel do Estado, que pensam que o Estado deve intervir menos no campo social e econômico, que apostam mais na livre iniciativa e na ideia de autonomia das pessoas, ou seja, a economia deveria funcionar por conta própria e a prestação desses serviços, que não devesse se garantir saúde, educação, mas que eles não deveriam ocorrer diretamente ser feitos diretamente pelo Estado, poderiam ocorrer por meio de parcerias, ou tem aquela proposta que o Novo, por exemplo, defendia dos vouchers, ao invés de termos universidade pública para todos, se dá um dinheiro aí para quem precisa pagar por uma universidade particular, ou por uma creche, por uma escola básica particular, não importa o nível. Agora, no campo do mercado, evidentemente que não existe mercado desregulado, o mercado, isso aparece de uma maneira muito interessante e original numa obra lá dos anos 30, 40,
do Polanyi, que vai dizer que o mercado, na verdade, é uma construção jurídica, é uma construção do Estado, né? Não existe mercado sem regras. Então, o que os partidos de direita entendem é que é esse regramento, né, de liberal ou neoliberal é que deve prevalecer. Mas essa distinção ainda é atravessada por outra, né? Estou fazendo uma longa volta aqui, mas acho que é importante, que são as questões referentes aos costumes, né? A dimensão sociocultural. Aqui eu não estou falando mais de postura do Estado em relação à economia e à garantia de direitos sociais, né? Eu estou me referindo às questões sobre a liberdade individual, as questões de sexualidade, as questões do debate de gênero que estão postas, né? E nesse sentido, é interessante como é que fica tudo meio confuso, né? Os partidos ditos de esquerda que assumem essa agenda liberal da perspectiva dos costumes, enquanto os partidos de direita assumem uma agenda mais conservadora, em boa medida também influenciada pelas denominações religiosas mais conservadoras, né? Então esse é o grande quadro, né? No centro, em tese, ficaria entre quem está entre uma coisa e outra, né? Que tem uma perspectiva de uma certa intervenção do Estado, né? Mas não tanto quanto querem os partidos de esquerda e nem tão pouco quanto pretendem os de direita, né? E isso varia ao longo do mundo, no mundo afora, essa classificação, né? Por exemplo, se a gente pensar na Europa, os partidos social-democratas são partidos tipicamente de esquerda, né? O partido trabalhista inglês, por exemplo, não é um partido socialista, é um partido social democrata. Quando a gente pensa nos Estados Unidos, né, a contraposição entre Partido Republicano e Partido Democrata, o democrata seria de esquerda, republicano de direita, mas e o democrata não é um partido socialista propriamente, né? No Brasil, isso ganha um verniz próprio, né? Nós poderíamos situar, durante boa parte do tempo pós-88, nós tivemos essa polarização e dominância do debate político nacional entre PT e PSDB, né? Ambos partidos, em princípio, de centro-esquerda. O PT é um partido mais de esquerda que veio fazendo ao longo do tempo um movimento ao centro, e para responder a essa caminhada ao centro do PT, o PSDB fez um movimento oposto, né? Ele caminhou mais do centro para a direita, né? Embora seja o partido da social-democracia brasileira, ele nunca se apresentou propriamente como um partido de esquerda no Brasil, ou pelo menos há muito tempo não faz, né? Agora, o centrão é outra coisa, né? Quando a gente pensa em centrão, nós estamos pensando no fisiologismo puro, né? Ou seja, aqueles partidos que pouco importa quem ganha a eleição, ele quer levar, né? Aqueles partidos que têm essa perspectiva de ocupação, né, de espaços no governo. Nós tivemos esses partidos aliados tanto com o PT quanto o PSDB nos últimos anos, e agora, depois desse ensaio antissistêmico que o presidente Bolsonaro fez, esses partidos estão lá com ele também, né? Os dois parecem, tanto o Centrão quanto o presidente, parece que começaram a se entender bem, né? Então, essas são as distinções. Outra questão interessante no centro, e aí estou aqui mais problematizando do que explicando, mas é o fato de que muitos desses partidos de centro defendem aquele discurso da técnica, né, que as decisões não são políticas, né, que as decisões são técnicas. É um debate que esvazia, né, o próprio processo eleitoral da conflituosidade social, seja aquela em torno das questões econômicas, né, da distribuição da riqueza, ou em torno dos costumes, da perspectiva mais do liberalismo, da liberdade individual, da liberdade política, e vão dizer que os problemas vão se resolver a partir daquele que sabe gerenciar melhor uma cidade, né, já que o nosso foco aqui é, em particular, a eleição municipal, né? Mas o fato é que alguns partidos que, na minha leitura, e com esse tipo de classificação que eu estou utilizando, como o DEM, o PP, eu não vejo como de centro, né? Eu os vejo como de direita. Óbvio que eles não são
de extrema direita, né? E nem sei se há um partido de extrema direita no Brasil, porque, em princípio, esse partido seria o do presidente da República, ou pelo qual ele foi eleito o PSL, mas o presidente não está lá, né? E quando nós olhamos os parlamentares do PSL, a gente começa a ver de tudo. Tem gente de extrema direita lá e tem gente que eu classificaria apenas como de direita, né? Mas essa mistura de centro, de direita e de centrão, que às vezes coincidem, né, de fato, eles passaram a ocupar um espaço muito significativo nas prefeituras, né, como resultado dessas eleições, o que de qualquer forma não é uma novidade, né, porque o PMDB, né, que é o grande símbolo do Centrão, né, é muito interessante uma análise que se tornou famosa do Marcos Nobre, né, quando ele utiliza o conceito de PMDBismo, né, para caracterizar uma prática política brasileira. Ele faz uma advertência. Estou usando a figura do PMDB, que virou MDB, não porque só ele faça isso, né, mas porque ele inaugura essa prática e é o grande paradigma, e é quem faz melhor, né, mas muitos partidos adotam essa mesma postura, e o PMDB e o MDB, durante muito tempo, sempre foi o partido que ocupou o maior número de prefeituras, sobretudo nas cidades do interior do Brasil, nas cidades pequenas e médias do Brasil. Nas capitais é que tem alguma novidade, que o jogo tem mudado um pouco, né, nessas últimas eleições. E em relação, então, professor, aos partidos mais de esquerda, né, propriamente o PT, que você falou, migrou um pouco aí mais para o centro, mas historicamente é mais ligado à esquerda. Muito se falou que o PT, depois de tantos anos, desde 1985, fazendo pelo menos um prefeito em capitais, desta vez não elegeu nenhum. Ao mesmo tempo, algumas outras figuras políticas mais ligadas à esquerda, como a Manuela Dávila, lá em Porto Alegre, e o Guilherme Boulos em São Paulo, apesar de não vencerem as prefeituras locais de Porto Alegre e São Paulo, surgiram com uma boa votação e podem ser lideranças. O que a gente pode falar desta esquerda, professor, após esta eleição municipal? Sai mais enfraquecida ou continua na mesma? Ou essas duas figuras da Manuela e do Boulos podem significar uma nova roupagem para a esquerda? Olha, o PT faz esse movimento ao centro enquanto esteve no governo, né? Eu diria, do ponto de vista econômico, quase que à direita no início do segundo governo Dilma, né, quando ela adota uma política econômica ultra-ortodoxa. Isso talvez ajude até a explicar a queda dela, o impeachment, mas é assunto para uma outra conversa. Mas quando o PT sai do governo aí, e tenta voltar, né, aí ele procura recuperar um pouco esse discurso tradicional da esquerda, mas há uma série de fatores que passam desde da corrupção, dos problemas econômicos que ainda são relacionados com o governo Dilma, o próprio processo de demonização do partido, da esquerda como um todo, que foi construído pela direita, que foi respaldado e amplificado pelas redes sociais e também pela imprensa tradicional em algum momento. Então o PT vem se enfraquecendo, né, vem tendo resultados piores a cada eleição. Nesta, algumas lideranças do partido até celebraram, né, um resultado um pouco melhor, porque eles chegaram a mais disputas no segundo turno e ganharam algumas, especialmente duas ali na Grande São Paulo, que é uma região que era historicamente petista, né, com grande força do Partido dos Trabalhadores, e que eles tinham perdido, né. E é interessante esse movimento. Você cita o Boulos, a Manuela, e eu cito agora os casos da região metropolitana de São Paulo, que normalmente quando há um avanço da esquerda é por aí que começa, né? Nas capitais ou nas regiões industriais, o ABC, a região metropolitana, é o berço do PT em função do movimento sindical, etc. Mas nas capitais e nas regiões e nas cidades de médias para grandes, em que a esquerda tende a ter uma força maior, né? Porque no interior do país há uma característica conservadora mais forte, de influência agrária, enfim, um monte de fatores bastante complexos, né? Mas o que eu vejo é que há uma perda nítida de hegemonia do PT, né? E há outros indicadores para isso. Por exemplo, o PT em vários municípios lançou chapa pura, né? Então ele não contou mais com aquele tradicional apoio do PDT, com sempre a dobrada com o PCdoB, né, que era muito
que era muito frequente. Então ele continua a ser um partido importante, um partido de maior, acho que ainda é bancada na Câmara dos Deputados, tem muitas prefeituras, mas ele nitidamente não tem mais condição política de reivindicar a hegemonia no campo da esquerda, né? Em São Paulo, tivemos, além da candidatura do Boulos, nós tivemos a candidatura do Orlando Silva pelo PCdoB, né, que era um parceiro histórico do PT, tivemos PSB e PDT juntos, né, eu tenho dificuldade de dizer que o ex-governador Márcio França seja de esquerda, mas o PSB, historicamente, seria do campo da centro-esquerda, né. Então, por um lado, nós temos esse cenário de perda de hegemonia, de fragmentação, que sinalizaria um enfraquecimento da esquerda. Mas, na minha análise, não vejo perspectiva de recuperação do papel dos partidos do campo da esquerda no Brasil, enquanto houver uma hegemonia do PT, ou pior do que isso ainda, uma hegemonia do ex-presidente Lula, esse movimento do lulismo, né? E ninguém menos que o ex-governador da Bahia e ex-ministro Jacques Wagner, né, liderança importantíssima do partido, deu uma declaração nessa linha esses dias, que não podem ficar reféns do Lula para sempre, né? Então, por esse outro lado, eu vejo uma perspectiva de renovação da esquerda, e a Manuela, que inclusive foi candidata a vice do Fernando Haddad na última eleição presidencial, e particularmente o Boulos, trazem isso, né, o PSOL, o PCdoB, a depender do movimento que PDT e PSB farão ao longo dos próximos 2 anos, mas trazem essa perspectiva de renovação de figuras, né, porque há um certo cansaço com as figuras tradicionais do campo da esquerda, uma renovação programática, né, e de mobilização da juventude, né. De fato, eu acho que uma grande vitória da esquerda nessa eleição, a eleição de São Paulo é a mais emblemática, é a mobilização dos jovens como não se via há muito tempo, né, esse engajamento militante que caracterizou a esquerda no passado e deixou de estar presente agora. E um outro detalhe que eu acho que não pode passar despercebido é a disputa pelas redes sociais, né? Porque o que ficou muito evidente na eleição do presidente Bolsonaro é que os partidos da extrema-direita, em particular, isso não foi só no Brasil, aconteceu no mundo inteiro, eles aprenderam mais rapidamente a manusear as redes sociais com técnica e com método, não é? Aproveito, já que estamos numa TV universitária, para recomendar uma leitura de um livro que tem se popularizado, inclusive, né, que é Os Engenheiros do Caos, do Di Empoli, que mostra como isso é planejado, é programado, como manusear as redes, né, em favor dessas ideias de extrema-direita. Mas o Boulos soube fazer muito bem a campanha nas redes sociais, né? Então, as redes sociais, da perspectiva política, também deixaram de ser um monopólio ou hegemonizadas pela direita e passaram a ser ocupadas com muito mais método e técnica pelo campo da esquerda. Então, não traria uma análise definitiva, mas vejo um campo em aberto para que a esquerda volte a ocupar um espaço importante no debate político nacional, e isso independe da ideologia do analista, né? O próprio ex-presidente Fernando Henrique Cardoso ressaltou esses dias numa entrevista que é importante para o país a emergência dessas novas lideranças e um reposicionamento com mais força da esquerda para equilibrar o debate político nacional e também nos municípios. Você falou que não acredita que exista nenhum partido muito de extrema-direita no Brasil, né? Mas vou usar essa terminologia só para a gente contextualizar, né? Principalmente o PSL, que você citou também, o ex-partido do presidente. Como que fica essa extrema-direita ou esta direita com viés ideológico, religioso, bastante arraigado também nas suas bases, nos seus princípios, após essas eleições municipais? Qual é o tamanho dessa representatividade desses partidos e se eles podem significar alguma coisa em relação à própria visão que o brasileiro tem agora do atual presidente Jair Bolsonaro? O PSL, quando o Bolsonaro se filiou, ele acabou por catalisar o ingresso de pessoas, de lideranças políticas de extrema-direita que estavam espalhados por diferentes partidos ou que não estavam em partido nenhum, né, que estavam entrando
no jogo político, né? Por isso que eu digo que é difícil dizer que há um partido de extrema-direita. Quando o presidente Bolsonaro sai do partido e os filhos, né, nessa perspectiva de governo familiar, né, sai do partido, Eduardo Bolsonaro, eu acho que é um grande ícone da extrema-direita brasileira. Ele não está no PSL, né? Se não me engano, ele está no PP, e o PP o PR, tem alguns partidos discutindo, né, a possibilidade de migração do presidente para ele. Então, a extrema-direita está espalhada pelos diferentes partidos e ela adota uma outra forma de organização que não é partidária, né? Inclusive, quando a gente pensa na bancada evangélica, ela está presente em muitos partidos, né? E é uma das questões mais interessantes do ponto de vista analítico e também político do Brasil hoje, é a limitação que os partidos políticos têm para organizar o debate público e a conflituosidade social, né? Seria muito mais fácil nós entendermos o que se passa no país e organizarmos o debate se houvesse um partido de extrema-direita, né? Então nós saberíamos exatamente com qual que é a instituição que representa esse jogo, essa perspectiva, mas a extrema-direita está difusa, né? E aí tem dois elementos-chave, né, para caracterizar essa extrema-direita no Brasil. De um lado, a dimensão dos costumes, né, e aí há essa grande influência das igrejas neopentecostais, e de outro lado, a questão de segurança pública, armamentista, essa aposta de que os problemas de segurança, que são graves e atingem, sobretudo, as periferias da cidade, vão ser resolvidos com armando todo mundo e com repressão policial em grande escala, né? Então, nós vemos esse movimento que começa na sociedade, né? E acaba na política com mais ex-militares ou militares que saem da ativa exatamente para ser candidatos, disputando eleições, ganhando eleições, e o movimento dos evangélicos, né, das igrejas neopentecostais, que os evangélicos representavam uma parcela relativamente pequena da população brasileira, eles vão crescendo, e conforme eles passam a ter uma representatividade social maior, é natural que também busquem essa representatividade no âmbito legislativo, no âmbito executivo, no âmbito político, né? Então isso é fundamental. Agora, a eleição municipal ela é diferente da nacional, né? Algumas questões que são muito fortes na extrema-direita, que são tematizadas no debate por uma eleição para a Câmara dos Deputados, para a Presidência da República, para o governo do Estado, eles não são tão importantes no município, né? Então, no município, diversos analistas partilham dessa perspectiva, né? Há duas notas distintivas, né? Primeiro, o maior ainda personalismo, né? O personalismo é uma marca da política brasileira, mas nos municípios isso é mais evidente, né? Pouco importa em que partido a pessoa está afiliada. Talvez estar afiliada em um partido com o carimbo da esquerda possa ser um problema eleitoral, né? Mas se está no PSL, no MDB, no PSDB, no DEM, o que importa é o indivíduo que está ali, que tem uma confiança, que tem um apelo popular. E o outro é que o que se discute? O que se discute é se tem vaga ou não na creche, se discute se tem asfalto, se tem iluminação, como é que está funcionando a unidade básica de saúde. São outros temas. E, às vezes, há uma subestimação da parte dos analistas sobre a capacidade de avaliação dos eleitores, né? Que os eleitores têm paixão na política, tem esse elemento ideológico, tem, óbvio, mas há uma conta econômica que se faz, sobretudo na eleição nacional, e há uma avaliação efetiva da qualidade das políticas públicas, dos serviços públicos, que aparece na eleição municipal. Com isso, não estou dizendo que fake news, por exemplo, não interfira nos resultados, mas o eleitor também verifica se o serviço público está sendo bem prestado e qual dos candidatos a prefeito consegue oferecer uma perspectiva mais concreta e mais confiável de solução daqueles problemas. Eu passo então até para outra pergunta que a gente tinha previsto aqui no roteiro, que é em relação a esse 2022. Então, você acha que é difícil fazer um paralelo dos resultados de agora 2020 com o que esperar em 2022? Você acredita que temos que esperar, de fato, como que o Brasil vai crescer, evoluir ou não se desenvolver economicamente, socialmente, para a gente poder ter uma ideia da força do Bolsonaro, por exemplo, lá em 22?
Sim, óbvio que a eleição municipal diz duas coisas, né? Por um lado, ela indica uma tendência, e por outro, ela confere musculatura política aos partidos, porque prefeitos e vereadores são grandes cabos eleitorais dos deputados em particular, mas também dos candidatos ao governo, ao Senado e à presidência da República. Então, aqueles partidos que conquistaram mais prefeituras, eles tendem a ter uma musculatura política maior para as eleições de 2022. Há um outro sinal, né, animador, né, que a era dos aventureiros pode estar chegando ao fim, né? E aquela aposta num líder populista com capacidade de resolver todos os problemas. Eu acho que o Rio de Janeiro é o exemplo máximo, né? Apesar que o Rio é exemplo para quase tudo, com a eleição do Witzel, que já nem está mais no governo, que sofreu o impeachment, né? E em Minas, né? Minas elegeu um governador pelo Novo, que não conseguiu nem eleger nenhum prefeito, e parece que o governo não caminha muito bem por lá, né? Então, a população, nessa eleição, percebeu que precisa de gente com alguma experiência ou que tenha condições de oferecer respostas políticas e administrativas mais concretas para os seus problemas, mas isso não significa que o bolsonarismo esteja morto, né? Até tem circulado pelas redes um mapa de São Paulo que mostra a coincidência das regiões em que Bolsonaro ganhou, em que Covas ganhou. Então, tudo depende, né? Esses eleitores que rejeitaram o Russomano em São Paulo, né, e em outras cidades, será que se no segundo turno das eleições de 2022 nós tivermos Bolsonaro de um lado e um candidato do PT do outro, eles vão rejeitar o Bolsonaro em nome do candidato do PT? Não é seguro dizer que o antipetismo está mais fraco do que a rejeição que o presidente Bolsonaro acumula pela sua incapacidade de governo e tudo aquilo que tem acontecido que a gente não precisa comentar por aqui. Então não dá para... Há sinais positivos, digamos, de superação dessa extrema-direita no país. Mas não é possível cravar qualquer coisa, vai depender muito da maneira como os partidos vão se organizar de hoje até 2022, e como você destacou na pergunta, o desempenho da economia, a questão do desemprego e o impacto da pandemia na vida das pessoas, que infelizmente persistirá ao longo de muitos anos. Por falar em pandemia, professor, a gente vai para a nossa última pergunta, então. Você acredita que ela foi o principal fator para que a gente tivesse um número de abstenções muito alto pelo país? No primeiro turno foi na casa de 23%, que significa 6% maior do que em 2016, nas últimas eleições municipais. E já no segundo turno, a média ficou ali na casa de quase 30%, com muitas cidades beirando muitas vezes até metade quase do número de eleitores. É a pandemia ou é uma descrença em relação à política? O que dá para a gente falar? Olha, eu não diria que é a pandemia, né? A pandemia pode ajudar a explicar a abstenção, e eu li uma análise interessante esses dias que falava de vários fatores, né? Desde mudança de domicílio, o cadastro biométrico que levou a mudança de zona eleitoral, sessão eleitoral, que pode ter complicado a vida das pessoas, até o aplicativo do TSE, que tornou a justificativa de votos algo extremamente simples, né, não exigindo que a pessoa se desloque até uma sessão eleitoral para justificar, e assim por diante. Uma série de questões que ou dificultou, no caso da pandemia, o comparecimento, ou facilitou o não voto, até essa percepção crescente do eleitorado, que não votar não é um problema tão grande, né, que o voto é obrigatório no Brasil, mas nem tanto, digamos, né, ou a justificativa, ou o pagamento da multa, algumas formas de se resolver o problema sem maiores consequências. Mas se o eleitor, né, de fato, né, estivesse engajado e com vontade de votar, ele não teria se valido do aplicativo e teria enfrentado a pandemia, vamos dizer assim. Inclusive porque, eu não tenho dado empírico para afirmar isso, mas não é difícil perceber que as pessoas têm feito um monte de coisas que não deveriam fazer em razão da pandemia. Né? Coisas muito mais arriscadas do que de máscara e com distanciamento comparecer a uma sessão de votação. Então, eu entendo que essa abstenção, e também brancos e nulos, que quando somados, né, esses três elementos, muitas vezes superaram o eleito ou chegaram à metade dos votos em algumas cidades, como aqui próximo a Franca e em Ribeirão Preto, ela
isso tem mais a ver com esse processo contínuo que vem acontecendo ao longo dos últimos anos, né, de desengajamento político, de descrença na política e de uma percepção do eleitor que votar para um ou para outro ou deixar de votar, isso não levará a mudanças concretas nas suas vidas. Um desengajamento muito triste, na verdade, né, professor? Muito triste, com certeza. Bom, professor Murilo, agradeço demais as suas contribuições, as suas análises aqui com a gente hoje, viu? Muito obrigado, Júlio, uma satisfação conversar com você e aqueles que estão nos acompanhando pela TV Unesp. A gente se despede, então, mas você pode acompanhar, rever esta entrevista ou outros conteúdos produzidos pela TV Unesp no nosso site ou também no nosso canal no YouTube. TV Unesp nas eleições municipais 2020.